Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Afinal, até quando é que a amamentação traz benefício às crianças? Infelizmente, também temos conhecimento de muitas práticas em que, de facto, as crianças parece que continuam a ser amamentadas para efeitos de dar à trabalhadora um horário reduzido, que é 2 horas por dia que o empregador paga, até andarem na escola primária. Nos últimos dias, estas declarações da Ministra do Trabalho, em entrevista ao Jornal de Notícias e TSF, geraram polémica. Maria do Rosário Palma Ramalho diz ser difícil de conceber que uma criança precise de ser amamentada durante o horário de trabalho depois dos 2 anos de idade. A afirmação serviu de justificação para uma proposta do Governo que pretende limitar o direito à dispensa para a amamentação. Depois dos 2 anos da criança, é retirado o direito às 2 horas diárias de redução de horário. A proposta do Governo não se fica pela amamentação. Prevê também alterações à licença parental, que poderá passar a durar até 6 meses, com pagamento a 100%, desde que os últimos 60 dias sejam partilhados por ambos os progenitores. A licença obrigatória do pai aumenta para 14 dias após o nascimento. Já no luto gestacional, o novo modelo deixa o pai sem direito a qualquer dispensa. Mas o que diz a ciência sobre a amamentação prolongada? E há mesmo muitos casos de uso abusivo desse direito, como a ministra sugeriu? Neste episódio do P24 ouvimos o pediatra e neonatologista João Rio Martins, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e mais conhecido nas redes sociais como Pediatra João. Seja bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. João Rio Martins, obrigada por aceitar o convite para estar no P24. A Ministra do Trabalho considera difícil de conceber que depois dos 2 anos uma criança tenha de ser alimentada ao peito durante o horário de trabalho. Na sua perspectiva como pediatra, esta afirmação faz algum sentido? Há uma idade limite até à qual seja recomendável que dure a amamentação? Olá Inês, antes de mais deixe-me agradecer-lhe o seu convite e o interesse em ouvir o lado da ciência no que diz respeito a estas propostas de alteração da lei. A verdade é que não existe um prazo ideal único para todas as crianças. Aquilo que a Organização Mundial de Saúde e a Unicef recomendam é a amamentação exclusiva até aos 6 meses de idade e, a partir daí, manter o leite materno juntamente com os outros alimentos até aos 2 anos ou mais, enquanto for desejado pela mãe e pela criança. Ou seja, não existe uma idade certa para parar, existe sim um intervalo que é recomendado e que pode e deve ser adaptado à realidade de cada família e que existem benefícios cientificamente comprovados, inclusivamente para além dos 2 anos de idade. E que benefícios são estes? Sabemos que nos primeiros meses de vida o leite materno é um verdadeiro superalimento. Além dos benefícios nutricionais, também fortalece o sistema imunológico da criança, entre outros benefícios que estão estudados e comprovados. Mas a partir dos 2 anos em que a criança já consome outro tipo de alimentos, quais são as vantagens de continuar com a amamentação? Assim, as vantagens da amamentação após 2 anos de idade não é opinião, é ciência e a evidência é clara. Amamentar para além dos 2 anos continua a trazer benefícios tanto para as crianças como para as mães. O leite materno continua a fornecer nutrientes de qualidade, defesas, fatores anti-inflamatórios e os estudos bem feitos mostram menos risco de infecções, nomeadamente doenças respiratórias e gastrointestinais, mesmo em crianças mais velhas. Para além disso, para a mãe, há redução do risco de cancro de mama e do ovário, de diabetes tipo 2 e para a criança há menor risco de obesidade e doenças crónicas mais tarde na vida e até uma redução da mortalidade por qualquer causa. Por outro lado, nós também temos benefícios emocionais e cognitivos. O leite materno promove o vínculo, ajuda na regulação emocional e alguns estudos até está associado a um ligeiro aumento do QI. E eu acho que também, quando falamos em vantagens do leite materno e benefícios, é muito importante salientar que, ao contrário do que é a opinião de muitos, não há qualquer evidência de que amamentar depois dos 2 anos cause dependência ou atraso no desenvolvimento emocional ou social da criança. Há muitos mitos relacionados com a amamentação. Como é que viu estas declarações da Ministra? Que contributo é que dão para a discussão, na sua perspectiva? É assim, em primeiro lugar, a realidade e que nós vemos no terreno é o oposto daquilo que a Sra. Ministra sugeriu.
quando a Ministra diz que tem conhecimento de muitos casos de uso abusivo, ora bem, não podem ser muitos, porque efetivamente Portugal faz parte da iniciativa COSI, e que é um sistema de vigilância da obesidade infantil promovido pela OMS desde 2007. E os dados mais recentes que nós temos disponíveis, que são de 2022, mostram que menos de 22% das mães conseguem manter a amamentação exclusiva aos 6 meses e apenas 5,7% continuam a amamentar após os 2 anos. Ou seja, a grande esmagadora maioria desmama muito antes. E isto coloca-nos muito longe das metas propostas pela própria OMS e pela Unicef para 2030, que são de 70% aos 6 meses e 60% aos 2 anos. Portanto, esta ideia de que há muitas mães a amamentar durante anos não tem base nos dados oficiais, e se há alguma coisa que os números nos mostram é que a amamentação prolongada é a exceção e não é a regra. Se nós estimarmos e sabemos que por ano em Portugal nascem cerca de 85 mil crianças, 5,7% continuam a ser amamentadas aos 2 anos ou mais, nós estamos a falar de menos de 5 mil crianças por ano, o que não será efetivamente significativo no universo de um país como o nosso. Uhum. No universo das suas consultas, na sua amostra, digamos, também confirma estes dados? São raras as mulheres que continuam a amamentar depois dos 2 anos? Sim, infelizmente sim. É assim, na minha prática clínica eu acompanho muitas crianças em ambulatório. Por um lado, e ao contrário do que a senhora Ministra sugeriu, não tenho conhecimento de qualquer caso de exercício abusivo da licença, e é preciso ter muito cuidado com este tipo de afirmações, porque quando a senhora Ministra fala em exercício abusivo sem apresentar qualquer dado concreto, está a fazer uma insinuação que é grave, e isto não só é responsável como é perigoso, porque alimenta um discurso divisivo que coloca as mulheres que amamentam como se fossem umas privilegiadas ou umas chicas espertas, quando na verdade elas são uma minoria e muitas vezes são precisamente as que mais se sacrificam. E quem acompanha as mães no pós-parto sabe que a maioria acaba por abdicar da amamentação muito mais cedo do que gostaria. E isto acontece porquê? Por falta de apoio, por pressão no regresso ao trabalho, por exaustão física e emocional. Portanto, continuar a amamentar depois do primeiro ano não é um privilégio, efetivamente é um esforço enorme. E mesmo que existam casos isolados de má utilização, não é com base nisso que se tem legitimidade para limitar um direito que é fundamental e que tem impacto real na saúde de milhares de famílias. Uhum. Passando então para as restantes propostas de alteração à legislação laboral, o Governo prevê também um alargamento das licenças de parentalidade. As licenças de 6 meses, 180 dias, passam a poder ser pagas a 100% se forem partilhadas os últimos 60 dias entre os 2 progenitores. A licença do pai também tem algumas alterações. Os dias iniciais obrigatórios passam de 7 a 14. Como é que vê estas propostas? São positivas ou devíamos estar a ir ainda mais longe? É assim, Inês, sinceramente eu acho que do ponto de vista de saúde infantil, essa possivelmente é o único ponto positivo a retirar desta proposta, esse alargamento da licença até aos 6 meses com uma possibilidade de pagamento a 100%. E outro mérito, acho eu, deste documento é obrigar-nos a discutir estas questões com seriedade, porque a verdade é que, no geral, a ciência recomenda precisamente o contrário daquilo que o Governo está a propor. O que a evidência nos diz é que nós temos e devemos criar condições para que as mães possam continuar a amamentar se assim o desejarem. Falo de apoio no local de trabalho, acompanhamento no pós-parto e políticas públicas construídas com base em dados científicos e não em opiniões pessoais nem em generalizações sem fundamento. Quando falamos de alterações à lei laboral na parentalidade, aquilo que nós devíamos estar a discutir não é se devemos retirar 2 horas por dia às mães que ainda amamentam aos 2 anos, que, como já disse, é um grupo que representa menos de 5 mil mulheres por ano em todo o país. Também não devíamos estar a propor reduzir o horário flexível para famílias com filhos pequenos, como está proposto nesta anteproposta. Aquilo que devíamos estar a discutir é como é que nós podemos apoiar todas as famílias com crianças pequenas, mesmo aquelas que já não estão a amamentar. Porque a ciência é clara. O tempo disponível dos pais, especialmente nos primeiros 3 anos de vida, está diretamente associado a melhor saúde mental, melhor desempenho escolar e menor risco de doenças crónicas no futuro. E, no entanto, nós em Portugal continuamos a ter milhares de crianças que passam 8, 9, 10, 11 horas por dia em creches ou em escolas desde muito cedo. Não porque os pais queiram, mas porque os pais não têm alternativa, porque o horário laboral é rígido, porque não há, efetivamente, políticas que reconheçam a importância da presença dos pais para a saúde infantil. Por isso, aquilo que faria sentido era nós estarmos a falar em redução do horário de trabalho nestas fases, em mais flexibilidade, em medidas que protejam a presença dos pais. E isso sim seria importante, seria positivo e teria impacto real. E se estas propostas que estão em cima da mesa
não vão nesse sentido. Francamente, na minha opinião, não são dignas de um país que se quer amigo da infância e da natalidade. Ou seja, no fundo, em vez de retirar direitos às poucas mães que os têm, que são as que conseguem amamentar até aos 2 anos e mais, alargar esta redução de horário a todas as famílias, é que isto coloca também um problema a nível das empresas, que atualmente são quem financia estas reduções de horário. Parece-lhe que, nesse caso, poderia ser, por exemplo, a Segurança Social a financiar uma medida como esta? É assim, Inês, eu sou pediatra, não sou político, mas eu trabalho com famílias todos os dias, eu vejo o impacto real de que o tempo ou a falta dele tem na vida das crianças, e eu gosto de falar da minha área, não gosto de falar das áreas que não me competem, daquilo que eu não tenho conhecimento. Portanto, isso, em termos de contas, deixarei para quem direito. Agora, se me perguntar o que é que efetivamente seria positivo, eu diria 3 coisas muito concretas e todas baseadas na evidência. Redução do horário de trabalho para todos os pais de crianças pequenas, pelo menos até aos 3 anos de idade. Isto já existe noutros países, como a Islândia, como a Finlândia, e tem impacto real na saúde e no bem-estar das famílias. Uma licença parental mais flexível, melhor remunerada, para permitir que ambos os pais possam estar presentes. Não só nos primeiros meses, mas também na fase em que a criança começa a andar, a falar, a construir rotinas, acho que era fundamental. E depois, muito importante, um apoio concreto no local de trabalho à amamentação, com espaços adequados, tempo protegido e, sobretudo, uma cultura que não penalize quem quer cuidar. São medidas simples, baseadas na ciência e que reconhecem que investir na parentalidade efetivamente é investir na saúde pública e no futuro do nosso país. Há ainda mais uma alteração ao nível do luto gestacional. Neste caso são os pais que perdem direitos, 3 dias consecutivos de falta justificada ao trabalho que deixam de existir. Como é que viu esta mudança? É assim, diria que essa proposta é um retrocesso. E quando a senhora Ministra defende que retira o apoio ao pai para permitir que todas as mães o possam ter em qualquer situação e justifica isso com o facto de, quando existe uma doença de um filho, também apenas um dos progenitores ficar com a criança, nós estamos a esquecer que, quando existe uma perda gestacional, nós temos 2 pessoas a passar por um processo de luto, nós temos uma mulher extremamente fragilizada e que também vai precisar certamente do apoio do pai, do marido, do companheiro, e portanto acho que efetivamente é um retrocesso no direito das famílias. Muito bem, João Rio Martins, muito obrigada mais uma vez por ter estado no P24. Obrigado. A dimensão do fenómeno que revela e a evidência documental que traz fazem desta reportagem uma coisa, de facto, um marco dentro da investigação sobre as atividades da polícia política nas colónias, que aliás é uma investigação muito reduzida em termos práticos. Nas últimas semanas, o Público lançou uma investigação da jornalista Maria José Oliveira sobre a atuação da PIDE-DGS em Moçambique, que saiu também em podcast. São 6 episódios que relatam as torturas, agressões, violações de direitos humanos e mortes levadas a cabo pela polícia política naquela colónia. Esta semana pode ouvir também um episódio especial, uma entrevista da autora da investigação a 2 historiadores, Fernando Rosas e Sandra Araújo, sobre o impacto desta investigação na leitura que fazemos da história. Não perca em público.pt ou nas plataformas habituais. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. O Público fica no ouvido.